Divertidamente. Lançado em 15 de junho de 2015 pela Pixar, o filme logo chamou a atenção por conta da sua criatividade, ou seja, uma segunda-feira pra Pixar. Esse filme conta de forma lúdica como funciona a organização, entre aspas, dentro da nossa cabecinha, onde lá dentro convivem 5 emoções diferentes, caracterizadas por personagens com os mesmos nomes desses sentimentos: raiva, tristeza, nojinho, medo e alegria. São esses 5 personagens responsáveis por comandar tudo. Quer dizer, não tudo, mas a grande parte. Enfim, anos depois do primeiro filme, mais especificamente esse ano, foi lançado o filme 2, onde novas emoções apareceram juntos com uma nova fase da vida de Riley, a adolescência. Dentre essas novas emoções temos ansiedade, vergonha, inveja e tédio, além dos outros que nós já tínhamos. E nesse mesmo filme, no Divertidamente 2, uma nova ferramenta para narrativa é apresentada, uma árvore chamada de senso de si. Mas para você que não viu o filme e não tá ligado nisso, senta que eu explico. Bom, abre aspas, o senso de si se refere à percepção e compreensão que uma pessoa tem de si mesma, incluindo suas emoções, memórias, valores e personalidade. E no filme isso é construído de uma forma simples, porém muito boa. Uma nova memória, geralmente positiva ou ao menos importante, é plantada, e quando ela é plantada, uma nova raiz do senso de si cresce, formando essa arvorezinha. Mas aí você me pergunta, tá, pra que você me contou tudo isso? E a resposta é simples e tem um nome: Inside Out Tapes, que eu vou chamar carinhosamente de Divertidamente Tapes, porque sim, nessa série, essa árvore do senso de si, ela é bastante importante. Mas para você entender isso, eu quero que você se sente aí, pega algo para comer, alguma coisa para beber, fique bastante confortável, pois hoje nós vamos falar dessa série maluca que é o Divertidamente Tapes. Tá, eu não faço ideia do que seja a tradução disso aqui, muito menos disso aqui. A não ser que você considere a tradução da Alemanha, né? Mas aí as coisas ficam meio complicadas. Essa série inicia com 3 episódios, mas como esses 3 episódios são bem curtinhos, eu vou abordar eles de uma vez só. Esse aí do título estranho é bem simples pra falar a verdade. Apenas mostra Riley sendo atormentada pela ansiedade. E tá vendo esse negocinho aí? Bom, isso aí é a tal da árvore do senso de si que eu tinha comentado antes. Porém, ela tá completamente tomada pela ansiedade. E quem viu o filme sabe que isso dá uma merda do caralho. Mas em resumo, esse episódio é só isso. Bora pro próximo. Já no próximo episódio, é um salto de 0 a 100 muito rápido. E se você não acredita em mim, irmão, apenas confira você mesmo. Meu amigo, aposto que por essa você não esperava, né, meu patrão? Por algum caralho de motivo, todos os Divertidamente estão afetados. O primeiro que a gente vê é o medo. Ele tá sangrando com um de seus olhos aparentemente machucado e o cara simplesmente bate o rosto no vidro do nada e foda. O segundo que nós vemos é a Nojinho, que tá com metade da sua cara inchada e com um dos seus olhos também não funcionando. A cena corta rapidamente e vemos a raiva e a tristeza, ambos muito machucados também. E novamente, um de seus olhos aparenta não funcionar. Eu não sei porque isso tá se repetindo tanto, pra falar a verdade. E a principal de tudo, a alegria. Ela por algum motivo tá tomada por alguma coisa, alguma criatura. Seus olhos e boca estão completamente diferentes e pelas mãos ensanguentadas, a gente consegue assumir que foi ela quem fez isso tudo com todas as outras emoções. E ok, isso é estranho, mas relaxe que vai ficar pior, já que no próximo episódio chamado Efid, vemos um pouco melhor de cada Divertidamente e como tudo tá ainda mais esquisito que a gente pensava. O vídeo começa com a alegria mostrando seu antes e seu depois, aquela criatura completamente bizarra.
calma. Logo depois dela, temos o medo, a nojinho, o raiva e a tristeza. Todos extremamente machucados. Mas além disso, nós temos novas companhias. Após a tristeza, quem aparece é a ansiedade, que ao contrário dos outros, ela não tá com um dos olhos machucados e sim logo os dois. A ansiedade aqui tem uma aparência no mínimo esquisita. Ela parece muito que acabou de sair de um filme de apocalipse, sei lá, Bird Box da vida, tá ligado? Logo depois, temos a inveja, e que nem a alegria, ela parece estar tomada por essa criatura horrível, mantendo até as mesmas características de antes. Esses olhos esquisitos e um grande sorriso completamente desconfortável. Além dela ter crescido pra caralho. Logo depois vem o tédio, que com certeza é o melhor de todos daí, já que ele não tá quase cego, ele só cortou o cabelo e tem uma escopeta. É isso. E por último, mas não menos importante, temos o vergonha. E que assim, que merda aconteceu aqui? Ele, assim como a alegria e a inveja, parece ter sido tomado por algo, mas não a mesma coisa, e se for a mesma coisa, em um grau muito menor. Ou seja, ele possivelmente deve ser mais fraco que a alegria e a inveja. Ainda temos os olhos bizarros e um sorriso ainda mais bizarro. Mas a gente nota que tem algo diferente. E enfim, a gente viu tudo isso e você possivelmente tá muito confuso. Mas relaxa, é agora que a gente vai partir para as explicações do que de fato aconteceu e do que de fato importa. Agora nós vamos investigar o trauma. O vídeo começa e vemos uma fita do departamento da mente da Riley, quando a cena é bruscamente cortada e vemos a seguinte coisa: Riley continua repetindo a mesma memória de novo e de novo. Com isso nos é mostrada uma foto de Riley, onde nessa mesma foto temos ela na cama abraçando suas próprias pernas e aparentemente com medo de algo. E logo abaixo dessa foto vemos um textinho que diz: estado da Riley descontrolado. Ok. Isso só tá ficando mais confuso. O vídeo continua e vemos que a alegria teria tentado remover essa tal memória, mas infelizmente ela não obteve sucesso. E logo em seguida, uma imagem da memória corrompida aparece. E de cara, vemos que é uma memória simples, porém bastante diferente das outras. Aqui a gente não tem uma cor definida, ela parece ser um pouco azul, remetendo à tristeza, mas cara, não tenho certeza de nada. Além disso, a gente não tem nada pra indicar porra nenhuma pra gente. Então a gente vai ficar na pura vontade de saber o que de fato é essa memória. Have you ever wondered why you feel the way you feel? When everything in your life makes no sense. Is in charge. Né? Acho que sabemos que memória foi essa. A tal memória que Riley tanto relembrava era a seguinte: seus pais morrendo em um acidente de carro. E deduzindo minimamente, vemos que só ela ficou viva. E essa memória foi tão forte que acabou criando uma espécie de criatura que, pelo visto, tá contaminando as outras emoções. E calma, eu tenho uma teoria sobre isso, mas isso a gente fala um pouquinho mais na frente. Mas se você também tiver uma teoria, deixa nos comentários.
comentários. Enfim, após a alegria ser contaminada, a cena corta rapidamente e vemos um relatório sobre a alegria, informando que de uns dias pra cá, ela vem mudando bastante. E por conta do perigo que ela vem se tornando, a ansiedade teve a ideia de prendê-la dentro de uma jarra, para que a alegria não machucasse ninguém. Porém, isso não era o suficiente. A criatura original já estava solta, e ela ia sim fazer mais uma vítima. A cena é cortada para o Medo, que tá falando com a gente. E ele fala as seguintes coisas: quem quer que seja que esteja me escutando, por favor, me ajude. A inveja cresceu e conseguiu tirar a alegria da jarra. E infelizmente, algumas emoções não conseguiram sobreviver. Enquanto a Nojinho, ela estava infectada, mas os sintomas eram bem diferentes. A vergonha é uma das criaturas, mas a menos agressiva. Felizmente, o tédio e a ansiedade conseguimos escapar um tanto quanto feridos. Oh, my dear Riley, you know very well that without them you are nothing. It's time to make some changes. It's time to drop everything. It's time for a new idea. E é assim, de forma extremamente pesada, que esse vídeo acaba. E processando tudo isso que vemos agora, eu tenho uma teoria. A criatura é nada mais, nada menos do que a própria depressão. Essa criatura, que é representada como uma versão distorcida da Riley, é a responsável por contaminar e corromper todas as emoções, distorcendo cada uma delas de uma forma completamente assustadora, e ainda tendo o poder de manipular os pensamentos da Riley, fazendo com que ela só se lembre daquele fatídico momento, o acidente. E essa criatura é tão forte que ela simplesmente dominou o senso de si de Riley. Agora, ela não tem mais motivações ou desejos. Riley só consegue sentir tristeza e amargor. Esse trauma foi tão forte que nos leva para o final do episódio, onde deixa entender que Riley, infelizmente, teria feito aquilo que vocês já sabem consigo mesma. E é com esse clima completamente pesado que eu vou finalizar o vídeo. Eu de verdade espero que você tenha gostado dele, e se você tá passando por um momento difícil por algum motivo, vá atrás de alguém que possa te ajudar. Aqui na tela tá o número do CVV caso você tenha que ligar ou queira ligar pra lá pra pedir alguma ajuda. E qualquer coisa, os comentários estão abertos, minha DM no Twitter tá aberta e a gente vai sempre tentar te ajudar. Bom, amigos, eu não pensei que eu iria voltar tão rápido com esse assunto, mas aqui estamos. Inside Out Tapes. Aparentemente vocês gostaram muito do último vídeo que eu trouxe sobre essa série. E por sorte, apenas alguns dias depois do meu último vídeo, o canal dessa série postou mais um episódio consideravelmente longo para alegrar o nosso coração. Mas antes de irmos para esse novo episódio, eu tenho que avisar que, se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, para tudo, vai lá, depois volta aqui e assiste, porque você vai precisar de todo o contexto que tá lá. Mas enfim, dito isso, já sabe, né? Eu peço que você se sente aí, pega algo pra comer, pois hoje nós vamos investigar um pouco mais sobre essa série assustadora. Hoje nós vamos falar sobre o Inside Out Tapes, volume 2.
Ok, eu confesso que eu não faço ideia do que seja esse título. O vídeo começa e logo de cara vemos Riley, porém em diferentes estágios da vida. E percebemos também que a cada tempo que passa, mais Riley vai ficando mal. Quando de repente aparece aquele fatídico momento do final do episódio passado, onde Riley tenta tirar a própria vida. Rapidamente, a cena é cortada para aquela tela que nós já tínhamos visto antes, o departamento da mente de Riley. Mas sem muito tempo para pensar nisso, a cena é cortada novamente e com isso conseguimos ver o medo e a ansiedade juntos. De cara a gente nota que os dois estão absurdamente feridos. Além do medo tá muito poucas ideias. O medo começa a falar com alguém que tá na sua frente que ainda não conseguimos saber quem é. Ele questiona para essa suposta pessoa o que diabos eles estão fazendo ali. Nada disso do que tá acontecendo faz sentido e aparentemente foi por muita sorte que eles conseguiram escapar. Mas aí você me pergunta, escapar de quê? Calma, meu amigo, calma que já vai ser explicado. Enfim, a cena corta para tal pessoa que o medo estava conversando e vemos que essa pessoa é nada mais nada menos que o tédio. E a única coisa que ele diz em resposta a todas as perguntas do medo é algo que pelo menos eu me questionei bastante durante essa série toda. De onde diabos veio essa espingarda? O medo, que tá muito puto da vida já, só responde que isso definitivamente não responde nenhuma das perguntas dele. E o tédio responde de volta dizendo que o medo não faz ideia de como é difícil atirar em alguém. Tá. A gente finalmente tá entendendo do que diabos eles estavam falando. E sim, meus amigos, o tédio simplesmente meteu uma bala no meio da cara da inveja. Meu Deus. O vídeo continua e todos parecem estar bem abalados com isso e sem uma ideia em mente. Quando de repente o medo finalmente tem alguma ideia. Ele fala que conhece esse caminho de cor e pede para que todos o sigam. Andando um pouco, vemos como esse lugar que no filme é bastante colorido, com uma aparência alegre, agora tá completamente tomado pela escuridão. É como se aquela criatura, o trauma, tivesse de fato vencido. Ok. Isso definitivamente é um problema. Medo, então, corajoso como só ele, tem uma ideia muito foda pra evitar ser atacado pelo vergonha. Quem sou eu pra julgar, né? O grupo continua a caminhada quando, de repente, a ansiedade finalmente... O grupo continua a caminhada quando de repente a ansiedade finalmente fala algo. Ela se pergunta do porquê a vergonha não ter atacado eles, sendo que eles estavam ali, indefesos e prontos para serem comidos vivos. E o medo apenas responde: lembre-se do que aconteceu com a tristeza. Com isso, um flashback rapidamente aparece na tela, mostrando que eu teorizo ser a alegria esmagando um dos olhos da ansiedade. Enfim, eles continuam por esse caminho completamente bizarro, até que o Ted percebe que tá tudo ficando ainda mais escuro do que antes. E como uma forma de iluminar o caminho para eles não ficarem cegos, menos ansiedade, né, porque não tem como voltar atrás. E como forma de iluminar pelo menos um pouquinho esse local, o Ted pega o seu celular e começa a andar com o seu flash ligado. Até que... a alegria tá simplesmente correndo atrás do grupo numa velocidade fora do normal. Eles têm que achar alguma forma de escapar dela, senão todos dali já eram. Foi então que o tédio finalmente fez alguma coisa. Sim, meus amigos, o tédio matou
matou a alegria. Logo após isso, o vídeo corta para uma tela de aviso. E esse aviso diz: o vídeo a seguir mostrará os últimos momentos da alegria antes de ser infectada. Com isso, a cena corta novamente e vemos uma gravação da alegria. E cara, melhor do que eu explicar o que ela fala, é você conferir por si próprio. Isso não é uma emoção. Seja lá o que isso for, aquela coisa apareceu antes do acidente. Eu venho sentindo sua presença por meses. Essa criatura estava sempre tentando enganar a Riley com falsos pensamentos. Depois disso, me surgiu um pensamento também. E se esse acidente não foi real? Tá. O que diabos aconteceu aqui? Nós conseguimos ver a criatura capturando a alegria para ela se tornar aquela criatura diabólica que nós já vimos. Mas algo me chamou a atenção na fala da alegria e eu tenho que pontuar isso também. Por algum motivo, aquela criatura que aparentemente era o trauma surgiu antes de sequer o acidente acontecer. Além disso, por que ela tá questionando se o acidente foi real ou não? Nós nitidamente vimos a memória daquele acidente. Ou será que não? Enfim, a cena é cortada e vemos que o grupo chegou em um lugar onde há uma pilha de memórias. Porém, essas memórias são diferentes de todas as outras. Todas elas se assemelham e muito com aquela mesma memória do episódio passado, a memória do acidente. E quando eles chegam perto dessas memórias, o medo de cara solta a seguinte fala: o que é isso? Esses são pensamentos falsos? Com isso, a ansiedade pega uma entre várias daquelas memórias, e com isso vemos que sim, essa memória é nada mais, nada menos que o próprio acidente. Mas se essa memória estava numa literal pilha de memórias falsas, então quer dizer que todos chegam à mesma conclusão. Porém, já é tarde demais. A ideia foi plantada e Riley está prestes a cometer a maior besteira da sua vida. Tudo por conta dessa entidade que já não sabemos mais o que seja. Um alarme começa a tocar e de cara, Medo reconhece esse som. E sua última fala estampa bem o seu desespero. Só um milagre poderá salvar Riley agora. E esse milagre foi a própria mãe de Riley. Ela tá viva. Por muito pouco, ela conseguiu salvar sua filha. Riley, nesse momento, tá muito confusa. Ela poderia jurar que o acidente tinha sido fatal. Ou melhor, ela poderia jurar que o acidente de fato teria acontecido. E a mãe dela simplesmente responde às suas dúvidas com a seguinte frase: filha, você esqueceu o seu medicamento? Riley ainda tá muito confusa, mas sua mãe está ali. Finalmente sua mãe tá ali para ajudá-la. E é assim, com esse abraço caloroso e sinceramente bastante reconfortante para qualquer um, que o vídeo acaba. E antes de finalizarmos, bem no finalzinho do vídeo, um QR Code pisca rapidamente. E escaneando ele, nós somos redirecionados para uma página médica sobre uma doença chamada psicose. E ok, vamos lá. O que aconteceu aqui? Bom, essa tal doença, psicose, foi a responsável por acabar com tudo de lá dentro da mente da Riley. Todas essas criaturas que foram infectadas foram provenientes de uma criatura só, sendo a vergonha a menos, não à toa, a mais inofensiva, querendo ou não. E no final de tudo, simplesmente tomamos o maior plot twist da vida, pois simplesmente todas aquelas memórias do acidente, aquela tristeza sem fim, a criatura sanguinária, tudo isso fazia parte da psicose. Mas tá, você me pergunta, tá bom, você repetiu tanto psicose, mas o que é psicose? E eu te respondo, meu amigo, a psicose ocorre quando uma pessoa perde o contato com a realidade. A pessoa pode ter falsas crenças sobre o que está acontecendo ou quem você é, entre parênteses, delírios. Ou também ver ou ouvir coisas que não existem, entre parênteses, alucinações. E isso tudo tá diretamente do site de quando você escaneia o QR Code. E bom, meus amigos,
amigos. Pelo menos pra mim, esse foi um puta plot twist. Mas e pra você? O que você achou desse final? Deixa aí nos comentários e aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve, por favor, ajuda demais. E claro, algo que eu não estou pedindo tanto, mas hype o vídeo aí, mano, ajuda demais. Enfim, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo.